Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas elaborado pelos estudantes de jornalismo da ESPM São Paulo. Eu sou Isabela Ortiz. E eu sou Laura Galvão. No programa de hoje vamos falar sobre a convergência no jornalismo e as mídias digitais e o impacto na comunicação. Para nos ajudar a entender esse tema complexo, vamos conversar com uma jornalista que dedica sua vida a pesquisar o universo da comunicação. Hoje ela é professora do programa de pós-graduação em Comunicação em Práticas de Consumo aqui da ESPM São Paulo. Ela é baiana de Salvador, é doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio na Universidade Autônoma de Barcelona, mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea pela Federal da Bahia. É com honra que recebemos Gabriela Almeida no Linkados. Professora, obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade de conversar com vocês. Agora, roda a vinheta que já tem mais Gabriela no Linkados para vocês. Bom, Gabriela, como você acha que as esferas do mass media e das mídias sociais irão convertir para influenciar a comunicação? Eu acho que tem duas coisas, assim. Primeiro, são os impactos que a gente já percebe e segundo, a maneira como a gente, seja no campo da atuação profissional, seja da pesquisa, fica tentando imaginar, né, prospectar um pouco assim um cenário de futuro. Então, a gente pode ver várias interrelações no caso do jornalismo, por exemplo, se a gente pensar que a gente desfaz um pouco aquela ideia das mídias massivas agendando o debate público, e não é que isso não exista mais, mas a gente passa a ter também um processo em que as mídias sociais e as pessoas passam a pautar os mass media, né, no caso do jornalismo. Esse seria o impacto. A própria maneira como as emissoras de televisão, para pensar no jornalismo televisivo especificamente, também, ou de entretenimento, né, conteúdo de entretenimento, vão tentar ocupar os espaços das mídias sociais de todas as formas possíveis com seus conteúdos, né? A gente está começando a ver, inclusive, distribuição de conteúdo jornalístico no TikTok. Tem emissora de televisão no Brasil que já está fazendo isso, né? Então, eu acho que a gente tem um cenário que, no momento, é de muita retroalimentação e a gente fica tentando entender um pouco quais são os impactos disso, tanto os impactos positivos quanto os impactos negativos. Para começar assim, eu diria isso. E assim, Gabi, até que ponto essa difusão da informação nas novas mídias transforma o usuário em um produtor de conteúdo? Acho que tem uma coisa que é muito importante diferenciar, que é a informação de conhecimento. E a gente poderia colocar, já que, se a gente for falar especificamente de jornalismo, informação, notícia e conhecimento. Então, acho que a primeira diferença que a gente pode fazer é essa de que informação e notícia não é a mesma coisa. Quando a gente fala de informação, a gente está falando de qualquer tipo de conteúdo ou de informação que pode circular. Ela pode ser uma informação verdadeira, útil, de interesse público, e ela pode ser uma informação absolutamente inútil ou, eventualmente, mentirosa, falsa mesmo, né? Que seriam as fake news. Então, quando a gente fala de notícia, a gente já está falando de uma informação que passou por um tratamento jornalístico a partir de um determinado conjunto de critérios e de métodos e que, por isso, está sendo veiculada, por exemplo, num espaço profissional de comunicação e de imprensa. Então, mas, além disso, a gente tem também essa diferença entre informação e conhecimento. Eu acho que a grande questão nossa hoje é que os seres humanos, os sujeitos, nunca foram expostos a uma quantidade tão grande de informação como é hoje, o que não significa que a gente esteja, primeiro, fazendo um bom uso disso e, segundo, conseguindo processar isso e transformar isso num conhecimento que seja útil, que agregue, que seja de interesse público, que faça bem ao debate público, à democracia e por aí vai. Então, eu acho que a gente, às vezes, faz uma grande confusão entre essas três coisas. Eu acho que elas precisam ficar bem marcadas porque elas estão em esferas distintas, pertencem a esferas distintas e bagunçam os espaços públicos de maneiras distintas também, né? Nunca a frase de McLuhan foi tão atual. O meio é a mensagem. Como se constitui esse novo padrão de pensamento? Eu acho interessante, quando a gente pensa nele, né, no McLuhan, que ele estava falando nos anos 60, muito antes da internet existir, se popularizar, de uma aldeia global, de um mundo que estaria conectado a partir dos meios de comunicação. E também dessa ideia do meio como uma mensagem. Eu acho que a gente pode pensar isso. Ou outra coisa que ele dizia também, os meios de comunicação como extensões do homem. Assim,
Imagina que a gente hoje acorda, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular e, às vezes, para se comunicar com pessoas que estão no mesmo espaço físico com a gente através de um dispositivo de mediação, né? Então, ou seja, eu poderia estar aqui, eventualmente, mandando uma mensagem para você no WhatsApp e a gente estaria se comunicando através de um dispositivo, sendo que a gente está no mesmo espaço físico. Então, eu acho que tem esse ponto, né, que é o meio e a mensagem, que a gente vai pensar muito nessa centralidade do meio em si para o processo de comunicação e também essa ideia dos meios de comunicação como extensões do homem, que eu gosto bastante. Em relação ao meio e a mensagem, esse comentário dele estava situado muito numa crítica às teorias da comunicação anteriores que centravam seus estudos, seus esforços para entender os impactos dos meios de comunicação nas pessoas, muito nos meios em si, sabe? Assim, ou num papel do emissor, que seria o grande meio de comunicação de massa, com uma certa intencionalidade, produzindo um conteúdo que vai chegar nas pessoas de um determinado jeito. E aí ele se propõe a pensar um deslocamento em relação a isso, assim, né? E se a gente pensar que o meio é a mensagem também, e se a gente pensar que o meio é tão determinante quanto a própria mensagem para esse processo de efeitos do meio de comunicação. E aí eu acho que nesse sentido ele é muito atual, porque a gente vê isso se concretizando hoje, né? Como que você acha que, assim, que brecha que as redes sociais, elas mexem, elas criam ou atingem as comunicações? Eu acho que tem um processo, isso que eu tinha comentado antes, de retroalimentação das mídias sociais com esses meios mais tradicionais, que está muito evidente, seja na maneira como os meios convencionais, tradicionais, se sentem, às vezes, até obrigados a responder determinadas demandas que surgem nas redes sociais ou a pautar determinados assuntos que foram pautados originalmente nas mídias sociais. Ao mesmo tempo em que eu acho que quando a gente pensa em mídias sociais, a gente sai de um pensamento que foi muito... A gente se desloca de um pensamento que foi muito presente nos anos 90 e nos anos 2000, com Pierre Levy, depois com Henry Jenkins, que era essa coisa da conectividade, da conexão, da cultura participativa, etc., olhada num viés muito otimista. Nesse momento, eu acho que a gente está tendendo a olhar ou a entender que aquele cenário muito otimista que se desenhou não se concretizou exatamente como eles estavam pensando, né? Porque talvez a gente tenha demorado de entender que mais participação não significa uma melhor qualidade de participação. E o que a gente tem visto hoje em dia é uma possibilidade de participação, de circulação de informação, como a gente estava comentando antes, muito grande, mas que isso está se refletindo, por exemplo, do ponto de vista político, pensando a questão da democracia no mundo todo de uma maneira muito negativa. Então, como é que a gente pode pensar nessa relação entre quantidade de participação, vamos dizer assim, e qualidade de participação, né? Eu acho que essa talvez seja a grande questão. Eu vou pegar esse gancho agora que você falou da participação, e antes de ir para uma pergunta já pensada, vou fazer uma pergunta um pouco mais de curiosidade minha. Você acha que essa participação, então, agora, muito mais influente, ela é boa ou ruim para o jornalismo? Eu acho que é muito difícil. Ela vai ser boa em muitos aspectos, ela também vai ser ruim em outros. Eu não chegaria numa resposta definitiva, assim, de ser bom ou ser ruim, sabe? Quando a gente pensa assim, talvez aquele cenário que o Pierre Levy, que o Jenkins estavam desenhando lá, da cultura participativa, etc., muito atrelado a uma certa ideia de aumento da democracia, não seja mais viável de ser pensado hoje. Ao mesmo tempo, eu não acho que seja o caso da gente dizer, então, que melhor é que ninguém participe, né? Mas acho que tem, assim, talvez a questão seja como pensar uma participação em que as pessoas estejam mais conscientes do seu papel de sujeito no mundo e do seu papel de cidadão, de sujeito político, sabe? Eu acho que isso qualificaria, talvez, a participação, considerando, por exemplo, que informação é diferente de conhecimento, considerando que informação circula de todo tipo. Acho que seria a mesma coisa de perguntar assim, então, diante de um cenário com tantas fake news e com tanta loucura na esfera pública, com tanta maluquice circulando, seria o caso de a gente achar melhor um retorno a um contexto de mass media mais clássico, em que poucos grupos produzem aquilo que todo mundo consome? Eu não acho que isso é desejável nem viável, sabe? Ao mesmo tempo, como que a gente pode, talvez, pensar numa forma de consumo, de produção de conteúdo e de informação, etc., que possa ser processado de uma maneira mais produtiva e mais útil para as pessoas,
para qualificar o debate público. Eu acho que a grande questão é essa, a gente está num momento em que o debate público é muito pobre, sabe? No âmbito do jornalismo, como que a comunicação se adaptaria a esse jornalismo participativo em que as pessoas também detêm das informações jornalísticas? Eu me lembro que quando eu trabalhava lá na Bahia em TV, eu trabalhei muito tempo com produção e aí ficava atendendo o telefone na redação, assim, aí era, sei lá, a fulana que ligou para dizer que tem uma cobra que caiu no quintal da casa dela, sabe? E a gente, fulana, mas sei lá, chama o IBAMA, não sei o que você faz com uma cobra no seu quintal. A equipe não vai lá fazer uma matéria sobre isso. Hoje não é mais isso que acontece, né? Hoje a fulana vai gravar com o celular dela a cobra no quintal dela, vai eventualmente mandar para algum lugar, vai distribuir ali nas redes sociais dela, né? No WhatsApp, sei lá, no Instagram, no TikTok, se for o caso. Se aquilo ali gerar algum tipo de interesse ou de curiosidade, ou sei lá, por parte das pessoas, eventualmente pode ser que isso se torne uma pauta para o jornalismo. Aí eu acho que tem um fato muito curioso que é também como que esses critérios de noticiabilidade do jornalismo estão sendo eventualmente revistos, porque sempre existiu essa crítica de que... Porque, assim, assuntos banais sempre existiram no jornalismo, né? Mas existia durante muito tempo essa crítica, assim, o assunto de interesse público e o assunto do interesse do público. E, às vezes, o que é do interesse do público se sobrepõe ao interesse público. Eu acho que talvez a internet potencialize isso, que é essa coisa assim, participativa. Todo mundo pode produzir conteúdo, o que não significa que todo mundo esteja produzindo jornalismo. Que aí eu acho que essa para a gente fixar mesmo essa diferença entre notícia e informação, entre informação e conhecimento. Então, como você sabe, assim, tem muitos influencers agora, né, nas redes sociais, e eles estão sendo vistos agora como jornalistas. E você acha isso bom ou você acha isso ruim? Eu sou um pouco purista na defesa da importância da formação em jornalismo. E acho que, mais do que nunca, do ponto de vista democrático, a gente precisa de um jornalismo atuante, responsável e que atue a partir dos preceitos éticos do próprio jornalismo. Dito isso, acho que talvez dependa mais da qualidade do conteúdo que esse influencer pode colocar em circulação do que exatamente de dizer assim, essa pessoa não deveria poder fazer aquilo, sabe? Eu acho que tem uma questão um pouco bagunçada em relação à regulamentação da profissão na internet. E acho que tem alguns casos muito emblemáticos aqui no Brasil que mostram isso, principalmente nessa ideia de que a internet é uma terra de ninguém e lá as pessoas podem fazer qualquer coisa. Eu acho que aquele caso que aconteceu no podcast, no Flow, da coisa da defesa do nazismo, etc., aquilo ali não seria possível num veículo de comunicação, de produção de jornalismo tradicional. E acho desejável que não seja possível, né? Então, eu acho que tem esse problema, assim, essa confusão enorme de que a internet é um lugar onde qualquer coisa é possível, onde tudo pode e que a pessoa não se responsabiliza por nada que ela diz, quando não é verdade. E segundo, assim, acho que tem muitas coisas, pensando inclusive na maneira como as redes pautam o jornalismo profissional, tem muitas coisas que saem das redes que são muito interessantes. A gente pensar essas políticas dos corpos, assim, essas políticas das minorias recentemente, isso tem sido, obviamente, tratado nos meios de comunicação convencionais, no entretenimento de uma forma geral, e foi uma pauta que se fortaleceu muito nas redes. Eu acho que a incorporação desse debate é muito bem-vinda, né? De gênero, de raça, de classe, de orientação sexual. Então, eu acho que não dá para dizer que isso não tem importância ou que isso não seria bem-vindo, né? A questão é que, ao mesmo tempo em que a gente tem um cenário em que muitas vezes a rede é utilizada para qualificar esse debate de uma maneira interessante, outras também ela é usada para perpetuação de formas diversas de preconceito, que aí eu acho que obviamente não são interessantes nem viáveis, né? Foi muito interessante você ter citado o exemplo do Flow Podcast, que explodiu e teve toda uma grande repercussão. Então, até que ponto o usuário da internet pode ter uma liberdade e até que ponto ele ganha uma característica jornalística e não tem toda essa liberdade? Eu acho que tem assim, quando a gente pensa na liberdade de expressão e que nos países democráticos ela é garantida, eu acho que a gente tem que pensar que isso existe dentro de uma régua que é a democracia e uma postura republicana e democrática diante de um certo entendimento de mundo. Então, se a gente colocar que a democracia é uma régua, defender uma ideologia política cujo centro é a discriminação e a eliminação
de determinados sujeitos em função de questões étnicas, raciais ou religiosas, isso não é liberdade de expressão. Então, eu acho que uma grande parte da confusão que as pessoas fazem quando falam de liberdade de expressão na internet é justamente achar que vale qualquer coisa. Acho que a gente tem que pensar que a democracia é fruto de um processo que vem de alguns séculos, que a gente pode considerar um certo pacto civilizatório que entende que essa, com todas as suas falhas, é a melhor forma de organização social e política que já foi inventada, pelo menos no mundo ocidental, e que a gente deve prezar por ela. E se a gente preza pela democracia, a gente tem que entender que essa liberdade, o limite da liberdade é a possibilidade de que todos os sujeitos vivam, existam e sejam plenos de direitos. Então, se você está defendendo uma ideologia que é baseada numa lógica de eliminação de outros sujeitos, não estamos mais falando de um espectro democrático, sabe? Então, acho que a gente pode pensar na democracia como essa régua em que dentro dela cabe muitas coisas, cabe muitas posições dissensuais divergentes. É importante que essas posições dissensuais e divergentes existam, mas tem limite. Bom, para se comunicar com o público-alvo, muitos jornalistas estão publicando a sua vida pessoal nas redes sociais. E você acha que isso é relevante ou não? A gente gosta de consumir, né? Eu acho que a gente pode, enquanto consumidores, se responsabilizar por isso também, porque críticas a conteúdos que seriam irrelevantes ou de pouco interesse público, etc., existem desde sempre, principalmente em relação à televisão. Programa policial, programa de fofoca, etc., sempre existiu e essa crítica sempre aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, eles existem porque alguém consome, muita gente consome. Então, eu acho que talvez a minha resposta em termos absolutos seria não, mas a resposta prática e, assim, como é que eu posso dizer, realista as pessoas gostam de consumir. E aí eu acho que enquanto as pessoas gostarem de consumir, esse tipo de conteúdo vai existir e circular. Sim. Bom, muito obrigada, Gabriela, por ter disponibilizado seu tempo para responder as nossas perguntas aqui no Linkados na Área. Eu que agradeço pela participação. Legal conversar com vocês. Parabéns pelo programa. É um prazer. Muito obrigada também a toda a equipe, a toda a Faculdade ESPM São Paulo e a coordenadora Ide Vargas, que possibilitaram este programa. E até o próximo episódio.